brasileiros na Libertadores São Paulo. Com 3 títulos na Libertadores, 1992, 1993 e 2005, o São Paulo está entre as equipes brasileiras com o maior número de conquistas no torneio. Alguns atletas destacaram-se durante as campanhas. Em 1992, o meia Raí foi decisivo ao marcar o gol que levou a final para a decisão por pênaltis. Capitão do time, levantou o troféu da primeira conquista da equipe paulista. O atacante Müller também deixou sua marca ao conquistar, com São Paulo, o bicampeonato, em 1992 e 1993. Sendo o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube na história do futebol mundial, o goleiro Rogério Ceni também foi bicampeão da Libertadores, 1993 e 2005, sendo que, na segunda vez, deixou muitas marcas na competição. Rogério foi escolhido o melhor jogador da Copa Libertadores da América, melhor jogador da final da Copa Libertadores da América, chave de ouro Toyota, e melhor goleiro da Copa Libertadores da América. Santos. Ainda na era da Copa Campeões da América, o Santos foi o responsável por atrair a atenção internacional para o torneio. Com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco, o time liderado pelo Rei Pelé venceu o torneio de 1962, derrotando o então bicampeão Peñarol na final e tornando-se o primeiro clube brasileiro a garantir o título na competição. No ano seguinte, Pelé e Coutinho destacaram-se em suas habilidades ao vencer o torneio em cima do Boca Juniors com 2 vitórias. Após 48 anos, em 2011, o Santos de Neymar voltou a vencer a Copa, ao superar novamente o Peñarol. Grêmio. O Grêmio conquistou a Libertadores em 1983, 1995 e 2017. Na primeira vez, o time que tinha o ídolo Renato Gaúcho venceu o Peñarol, campeão da época. Em 1995, com a dupla Jardel e Paulo Nunes, o Grêmio venceu o Atlético Nacional, que, naquela época, contava ainda com a figura do goleiro Higuita. O destaque do torneio ainda ficou com Jardel, que terminou a competição como artilheiro, marcando 12 gols. O Grêmio voltou a deixar o Brasil no topo da Libertadores em 2017, quando derrotou o Lanús, da Argentina, na final. No último título, o destaque foi Luan. Cruzeiro. A Raposa, como é conhecido Cruzeiro, venceu a Libertadores, pela primeira vez, em 1976, derrotando o River Plate. O craque do time era Palhinha. O Cruzeiro voltou a ganhar o título em 1997, em cima do Sporting Cristal, do Peru. O único gol das 2 partidas finais foi marcado pelo atacante Elivelton, no jogo de volta em Belo Horizonte, que contou com mais de 106 mil pessoas no Mineirão para acompanhar a partida. Internacional. Mais um bicampeão da Libertadores, o Inter teve suas conquistas mais recentes em 2006 e 2010. A final de 2006 contou com 2 equipes brasileiras, e o Internacional enfrentou o campeão São Paulo. Com o capitão Fernandão, os colorados venceram o São Paulo, por 2-1, no Morumbi e empataram, por 2-2, em Porto Alegre, garantindo o primeiro título. O bicampeonato veio em 2010, ao derrotar o Chivas Guadalajara, do México, na final. O elenco contava com o ídolo D'Alessandro e os jovens Juliano e Tyson. Flamengo. A geração dourada do Flamengo, formada por estrelas como Zico, Júnior, Adílio, Tita e Carpegiani, garantiu a Libertadores para a equipe carioca em 1981. A conquista veio após derrotarem o Cobreloa, do Chile, na final. Em 2019, a equipe liderada por Gabriel Barbosa, Gabigol, Bruno Henrique e o uruguaio de Arrascaeta ganhou de virada do River Plate em partida única realizada em Lima, no Peru. Os gols da virada foram marcados por Gabriel nos últimos 5 minutos. Palmeiras. O primeiro título do Palmeiras veio em 1999, com 2 jogos dramáticos na final. A primeira partida foi de 1-0 para o Deportivo Cali, e, na volta, o Palmeiras venceu por 2-1, levando a decisão para os pênaltis. Nessa campanha, houve o destaque do goleiro Marcos que, além do título da Libertadores com a equipe, ganhou os prêmios de revelação, melhor jogador da Copa e melhor jogador da final.
Em 2020, em uma final disputada em janeiro de 2021 e com apenas convidados nas arquibancadas, por causa da pandemia de Covid-19, o Palmeiras derrotou um outro time brasileiro, o Santos, por 1-0, com gol de Breno no final do jogo. Vasco. A conquista do título de 1998 marcou a história do Vasco. A vitória veio no ano do centenário do clube. A competição foi vencida após derrotar o Barcelona, do Equador, nas duas partidas da final. No elenco, estavam presentes nomes como Carlos Germano, Mauro Galvão, Felipe, Juninho, Donizete e Luizão, esse último o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Corinthians. Com uma campanha inquestionável na Libertadores de 2012, o Corinthians garantiu o título de forma invicta. A equipe paulista realizou 14 jogos, venceu 8 e empatou 6. A vitória veio após vencer o Boca Juniors, com 2 gols de Emerson Sheik. O elenco também contava com o goleiro Cássio, os meias Paulinho e Danilo, e o técnico Tite. Atlético MG. Pela primeira vez na final da Libertadores, o Atlético encarou o experiente Olímpia, do Paraguai, que já havia chegado às 7 finais. Na partida de ida, o Olímpia venceu por 2-0 e o Atlético devolveu o placar no jogo de volta, em Belo Horizonte. O título foi decidido nos pênaltis, após a prorrogação sem gols, quando brilhou o goleiro Victor, eleito o melhor goleiro da Libertadores. O destaque também foi para o atacante Jô, que marcou 8 gols e sagrou-se artilheiro do torneio. Diego Tardelli e Ronaldinho Gaúcho também foram nomes importantes da conquista mineira. Maior artilheiro da Libertadores. O maior artilheiro na história da Libertadores é o equatoriano Alberto Spencer. Ele marcou um total de 54 gols e disputou a competição pelo Peñarol e pelo Barcelona, do Equador. O maior artilheiro de uma única edição é o argentino Daniel Onega, responsável por marcar 17 gols na edição de 1966, quando atuava pelo River Plate. Entre os brasileiros, Luizão foi o maior goleador. Ele ocupa a 6ª posição no ranking geral, empatado com o equatoriano Antony de Ávila e com o argentino Juan Carlos Sarnari, e marcou 29 gols. Luizão jogou a Libertadores pelo Vasco, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Rivalidade e violência geram mudanças na Libertadores. Apesar da beleza do espetáculo que envolve o futebol, a rivalidade marca muitas cenas de violência na disputa da Libertadores, tanto dentro quanto fora de campo. Em 2014, um torcedor do São José, da Bolívia, de apenas 14 anos, morreu após ser atingido por um rojão disparado pela torcida do Corinthians. A partida era realizada no estádio Jesus Bermúdez, em Oruro. A torcida corintiana, ao comemorar um gol, acendeu e mirou fogos de artifício em direção à torcida rival. Um dos rojões acertou o garoto Kevin Espada, que foi levado pelos médicos, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. Duelos entre brasileiros também marcaram cenas de violência. Em 2013, um torcedor do Grêmio foi detido pela polícia após lançar um rojão dentro do estádio, em jogo contra o Fluminense. Uma mulher ficou levemente ferida, com perda momentânea da audição. Em 2008, houve um jogo sem fim. O Cruzeiro tinha como adversário o Cerro Porteño, do Paraguai. Os brasileiros venceram as 2 partidas, mas o segundo jogo sequer acabou. Quando o placar estava 3-2, o árbitro interrompeu a partida, aos 25 minutos do segundo tempo, porque a torcida adversária começou a arremessar objetos no gramado. Também já houveram casos de brigas entre torcedores, jogadores e até gândulas. Em 2004, pelas oitavas de final, o São Caetano visitou o América, no México, e classificou-se para a fase seguinte. A torcida da casa acabou transformando o jogo em uma batalha. O goleiro Silvio Luiz trocou golpes com um gândola, e sobrou até um carrinho de mão arremessado contra os jogadores do time brasileiro. O caso mais recente aconteceu na edição de 2018 e gerou consequências para o formato do torneio. Boca Juniors e River Plate, maiores rivais do futebol argentino, iriam fazer a segunda partida da final, quando torcedores do River Plate utilizaram pedras e gases para atacar o ônibus do adversário na chegada ao estádio.
Alguns jogadores ficaram feridos em consequência dos cacos das janelas quebradas e dos artefatos que entraram no ônibus. Para evitar novas cenas de violência, a final foi realizada em Madrid, na Espanha. O River Plate foi campeão. Após a série de problemas enfrentados na competição, em 2019, a Conmebol divulgou novas exigências de segurança para a disputa do torneio. Foi proibido o uso de objetos pirotécnicos, como sinalizadores, e os bandeirões de torcidas também não podem mais ser abertos nas arquibancadas dos estádios. A instituição também prevê que, até o ano de 2021, todos os ingressos deverão ser vendidos pela internet, com o nome do torcedor que comprou a entrada e com o local numerado de assento. A escolha da partida única na final da competição, em local neutro, também deu-se em consequência dos atos violentos da final de 2018. Racismo. Outro tipo de violência frequente na história da Libertadores está relacionado ao racismo. Em 2017, torcedores do Deportivo Capiatá, do Paraguai, passaram boa parte do jogo contra o Atlético insultando jogadores brasileiros com gritos de macaco. Além disso, os torcedores atiraram garrafas e objetos em alguns jogadores, como grafite, que já havia sido vítima de racismo pelo jogador argentino de Sábato, em 2005. Em 2016, imagens da televisão flagraram um momento em que um torcedor, no Uruguai, imitava um macaco, referindo-se ao brasileiro Gabriel Jesus, do Palmeiras. Na Libertadores de 2014, outra vítima foi o volante Tinga, jogador do Cruzeiro, alvo de racismo de torcedores do Real Garcilaso, do Peru. Curiosidades: só em 2005 a competição reuniu clubes do mesmo país nas finais. São Paulo e Atlético Paranaense disputaram o título, que ficou com a equipe paulista. A maior goleada da Libertadores aconteceu em 1970. O Peñarol venceu Valência, da Venezuela, por 11-2. O primeiro brasileiro a disputar a Libertadores foi o Bahia, que havia vencido a Taça Brasil de 1959. O Santos foi a primeira equipe brasileira a ser campeã e bicampeã da Libertadores. O time ergueu a primeira taça em 1962, após derrotar o bicampeão Peñarol, em 1963, invicto, venceu o Boca Juniors na final. Os brasileiros não participaram das edições de 1966, 1969 e 1970 da Libertadores. Os dirigentes alegaram que havia excessiva violência dentro do torneio. O troféu da Libertadores foi criado pelo designer peruano Alberto de Gasperi. Seu peso é de 10 quilos e tem 99 centímetros de altura, 35 deles são do pedestal de cedro. O pedestal não existia nos primeiros anos e foi incluído para fixar as placas de metal com os escudos dos campeões. Dos jogadores da América do Sul que foram considerados melhores do mundo pela FIFA, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e Messi, somente Ronaldinho Gaúcho foi campeão da Libertadores, quando atuava pelo Atlético MG, em 2013. Uma partida pela fase de grupos, em 1971, entre o Boca Juniors e o Sporting Cristal, marcou o maior número de expulsões da história da competição. Foram 19 jogadores expulsos e vários saíram machucados direto para o hospital. O jogo ficou conhecido